obrigado, primeiramente, aí, por ter aceito o convite de bater mais esse papo aí sobre várias, né, fases dos canhotos e também de várias canhotices que a gente tem falado ao longo das lives. E hoje a gente vai encerrar esse ciclo de lives aí. Olha a responsabilidade, hein? É, E aí, mais do que válido, além das outras lives que tivemos, falar com uma pessoa que tem um trabalho incrível, né, do intuito dessa fase de traço pedagógico, de aprendizado, que é tão importante que muitos de mim, dos Thiagos, na minha época não devem ter passado e hoje, com o decorrer das coisas que vão acontecendo, tem melhorado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho com você sobre isso. Obrigado a todo mundo que tem está entrando aí, todo mundo seja bem-vindo aí para a gente conversar um pouquinho. Fiquem até o final, porque eu acho que o assunto vai ser bem legal e bem mais rico também em relação às outras lives que a gente já teve, só que no formato bem mais didático, pedagógico, no caráter de aprendizagem, que é muito importante. Mamães, papais, crianças, amigos, canhotos ou não, importante também disseminar toda essa forma de trabalho para estender para destros, para canhotos. Acho que todo mundo, o máximo de possível, de possibilidades para conhecer e entender esse universo é melhor, né, Manuela? verdade, Thiago. Sabe que assim, essa sua fala me faz pensar na importância, né, de cada vez mais todo mundo trabalhar junto, não é? Não é um trabalho Sim, só da escola ou só dos pais, mas um trabalho de todo mundo, né? De toda a sociedade, de tios, de tias, avós, de pessoas que convivem com as crianças, que podem ter uma atuação direta para facilitar a vida dessas crianças, garantir mais qualidade de vida para elas, né? Em viver sim, nesse com mundo certeza. que oferece tantos objetos, tantas técnicas que são feitas para destros e que terminam trazendo alguns desafios, né? Queria lhe agradecer imensamente o convite, fiquei muito feliz de participar desse seu projeto, não é? É um projeto muito bonito e no qual eu acredito, sabe, Tiago? Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer consciência para as diferenças e para as necessidades específicas que os canhotos têm, mais fácil e maior qualidade de vida a gente pode garantir para pessoas que são parte de uma minoria, mas que merecem ter uma atenção especializada, né? E que merecem ter Sim. essa atenção mesmo, um olhar diferenciado. E eu fico muito feliz de estar aqui, só que eu acho que realmente uma grande responsabilidade em ser a última, né? Já que todo mundo já ouviu muitas coisas interessantes ao longo aí dessas semanas, né? 6 semanas que você vem fazendo, desenvolvendo esse Sim. projeto. E é uma responsabilidade estar aqui sendo a última, mas eu agradeço a confiança, a proposta. E Sim, eu sim. também tenho várias dúvidas e coisas que eu gostaria de perguntar para você, porque eu Sim. trabalho com canhotos há 5 anos, especificamente esse é o meu trabalho, mas eu nunca conheci um acrobata canhoto. E eu fiquei me perguntando várias coisas sobre o seu É, universo. Então eu gostaria mesmo que você compartilhasse comigo e com todo mundo quais são essas pequenas diferenças que fazem parte do seu mundo, do seu universo. Eu para mim, me ocorreu algumas coisas que eu tinha curiosidade de saber e eu queria te perguntar mesmo, né? Assim, por exemplo, eu sei que o movimento natural para os destros é no sentido horário e para os canhotos no sentido anti-horário. Como foi isso para você? Fez diferença para você na hora de você fazer os seus movimentos, na hora de você aprender a fazer algum rodopio, algum giro, alguma coisa? E outra coisa é assim, se você que me ocorreu é se você já trabalhou com pessoas e fazendo a acrobacia em dupla e que você tem que dar a mão, qual é a mão que você oferece, como é que funciona essa isso. interação com outras acrobatas também? Conte pra gente um pouquinho disso aí. Eu, particularmente, comecei, sou artista, né? E quando comecei nas atividades artísticas dentro do teatro, comecei como ator, né? Na escola e fui desenrolando, assim, né? A gente vai se envolvendo nessa vida artística e aí na vida acadêmica eu fiz educação física, né? Minha formação é educação física e minha pós é em dança e consciência corporal. Hum, E aí, em virtude disso, fiz dança há bastante tempo depois do teatro, por conta de personagens, de trabalho que precisava de uma certa flexibilidade, né, certos movimentos, gestos, e consciência corporal mesmo, que muitos dos teatros que a gente trabalha não necessita tanto, né? Então eu precisei fazer um personagem específico para ter elasticidade, que era o Espantalho do Mágico de Oz. hum. Então, o Espantalho do Mágico de Oz é aquele musical, daquela história que tem, né, do espantalho, do E, leão, do homem de lata, que percorre o mundo do Mágico de Oz. Então, o espantalho, ele representa um ser que não tem articulações, não tem membros que tem, né? Então, assim, eu precisava muito que ele se desmanchasse de um jeito diferente, não ficasse meio robotizado, porque aí já ia para o homem de lata, que a função dele era essa mais mecanizada. Então, eu entrei na dança por conta disso.
Por que eu estou falando da dança? Porque na sala de dança, do balé, de qualquer coisa específica, o primeiro lado que prevalece é o direito, porque grande parte das pessoas que estão na sala de aula de dança, não é só na sala de aula do ensino regular ou faculdade, nas salas das artes também, na dança, sempre o primeiro lado é o direito. E aí eu sempre tive que estar me adaptando, né? Porque a gente vive num eterno mundo de adaptações, né? Nós que somos canhotos natos. Então eu fui me adaptando, assim. Então, lógico, que meu lado dominante é o esquerdo, e se começasse pelo esquerdo eu ia muito, né, achar muito melhor, porque aí eu consegui. Mas eu precisava do outro lado também. Então a gente faz entradas e saídas, alongamentos, tem que trabalhar os dois lados, então lateralidade, ambas. Então a gente sempre tem que trabalhar os dois lados na dança, mas sempre o primeiro lado direito era o que prevalecia. Eu ficava assim, meu Deus, vamos lá. Já me adaptei tanto na vida com Aham. muitas coisas, né, em casa, na cozinha, na escola, no trabalho, que também vou precisar me adaptar e eu era o único, assim. Grande parte das aulas que eu já fiz sempre era o lado esquerdo. Tanto que quando a gente ia fazer o lado esquerdo, muitos se perdiam, porque, meu Deus, qual o lado esquerdo mesmo? Então é aquela confusão que a gente gera por ser canhoto dentro de um espaço que é só para destros, né? E aí, depois da dança, depois de desenvolvimentos artísticos voltados mais para movimentação de dança, eu fui para o circo. Aí sim, no circo eu me encontrei um lugar onde eu pude dançar, cantar, atuar, interpretar, sapatear. Então, o circo ele tem essa potência de ser uma atividade artística que reúne todas as artes. Então, lá dentro você pode, né, ser qualquer personagem, qualquer bailarina. Então, eu encontrei isso. Mas só que em relação às aulas, eu não lembro do meu professor falar para eu fazer atividades acrobáticas para o lado direito. Eu acho que de tanto eu estar me adaptando, tanto estar fazendo e olhando as pessoas fazer o lado direito e saber que o lado direito era o que mais prevalecia nas áreas das artes, eu intuitivamente usei o lado direito, a perna direita para subir no tecido, fazer coisas na lira, no trapézio, lógico. Se eu for para o meu lado esquerdo, que é o dominante, com certeza eu vou me sobressair mais e melhor. Mas aí no decorrer das aulas eu comecei tanto que quando eu vou para o tecido, eu já subo com o lado direito, mas muitas coisas eu faço com o lado esquerdo. Então eu sou meio ambidestro aí no circo, sabe? Dependendo muito do que acontece, do que faz, eu sou meio ambidestro assim, mas no tecido é muito claro que eu subo com o lado direito o tempo inteiro. Lógico que o esquerdo precisa trabalhar, porque o circo também é uma atividade artística que exige lateralidade, então a gente tem que trabalhar, né, os dois lados aí para poder ter alta performance, rendimento, enfim, finalidade que você vai trabalhar. Só que, quando eu fui passar a ser professor, Hum. eu tive um outro olhar. Hum. Porque toda vez que entra uma pessoa nova na sala de aula comigo, que como eu sou professor de circo, né? Sou acrobata e professor de circo, eu pergunto logo de cara, ou então eu vejo, eu consigo visualizar a dominância da lateralidade que esse aluno tem, ou que essa pessoa está entrando pela primeira vez. E quando chega no tecido, que eu vou ajudar a subir, lógico, os alunos iniciais precisam de um certo auxílio, eu pergunto, você é destro ou canhoto? Aí a pessoa sempre fala, a grande maioria, lógico, né? São os destros. Mas quando eu vejo um canhoto, eu fico, meu Deus, um irmão, assim, algo que estava perdido no ar, encontrei aqui, sabe? Então a gente se sente como se fosse uma família só, pelo fato, né, Uhum. das questões culturais, sociais, enfim, né, de entender que essa porcentagem aí é muito baixa a nível mundial, enfim. E aí eu sempre pergunto, mas aí você prefere fazer com o lado direito ou esquerdo? Porque eu ainda pergunto isso, porque de todas as adaptações que a gente sofre, às vezes a gente encontra o canhoto que prefere fazer tal coisa pro lado direito, Aham. né? E aí quando eu falo, não, pode ser o esquerdo também. Aí a gente começa com o esquerdo, então tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para os dois lados em aula quando tem um canhoto. Eu tenho que fazer para o lado direito, que é cerca de 90% da turma, e os 10% ali que eu estou jogando muito alto, esses 10%, vão para o lado esquerdo. Eu sempre passo a sequência para o lado direito e para o lado esquerdo. É bom para mim enquanto professor, porque aí eu acabo trabalhando os dois lados aí das sequências, né? Às vezes eu fico bugado assim na minha cabeça, mas eu procuro me encontrar. E aí eu vejo sempre quando tem os alunos recorrentes, eles estão fazendo aula, eu já sei que eu tenho que montar uma sequência para o lado esquerdo para a Renata, porque os demais. Estou falando da Renata porque ela é uma aluna minha Aluna canhota. A canhota. Renata, Samanta, Sabrina, as Hum. que passaram por aqui, são todas as minhas alunas e são canhotas. Então, assim, eu já sei que elas entrando em sala, eu preciso adaptar essa aula. Uhum. Se for uma apresentação, se for uma sequência de aula, eu tenho que fazer sempre essa adaptação, porque eu sei que o lado dominante delas é o lado esquerdo. Então, eu não sofri nenhum tipo de, como é que eu posso falar, bullying ou outro, qualquer tipo de rejeição na minha aula com o meu professor. É como eu falei, acho que partiu de mim essa intuição de fazer com o lado direito, porque eu já estava seguindo, né, o bonde, assim. Então,
é algo que foi intuitivo, assim, mas eu sempre procuro me preocupar, assim, Uhum. com as pessoas que vão entrando, porque eu sei o grau de dificuldade de se adaptar durante toda a vida na escola, durante todo o manuseio dos materiais domésticos, durante todo o manuseio de dirigir um carro, de abrir uma porta, de atarrachar um parafuso. Então, eu entendo esse universo. Então, como eu tô e bebo dessa fonte mais de 30 anos, eu sei a real dificuldade que é encontrar um professor que também seja canhoto e que entenda essa realidade, né? Porque eu poderia muito bem, não, todo mundo vai para a direita e aí eu já gero uma segregação, uma forma de rejeição que isso não pode acontecer. A gente está no, né, em pleno século XXI e a gente sabe disso, que o máximo e o impossível de agregar esses alunos pelo jeito que eles são, pela cor, pela raça, orientação, é necessário fazer na área de educação, né? Então, aí com relação às acrobacias em dupla que você perguntou, lógico, dependendo do lado que você vai trabalhar, a gente sempre tem um posicionamento. Como tem movimentos que se faz de forma espelhada, ou seja, eu de frente para algum amigo, alguma pessoa, eu preciso usar meu lado esquerdo e, consequentemente, ele vai usar o O direito. Então, direito. nesses casos, Funciona. eu já consigo. Então. E aí, para quem é destro, que precisa de dois destros, ficar de forma espelhada é muito mais difícil, porque ele vai ter que trabalhar o lado esquerdo Legal. para fazer determinado Sim. tipo de pegada, de acrobacia, ou de, né, de posição que vai precisar fazer. Então, nos trabalhos em duplas é muito característico isso mesmo. Se tiver um canhoto e um destro, beleza, porque aí eu consigo trabalhar os dois lados de forma espelhada ou não, ou lado a lado, ou eu preciso levantar um amigo que seja para o lado esquerdo, sendo que a posição está do lado direito. Então, a gente tem esses dois lados aí que precisam estar pertinentes, né? E quem não é canhoto vai se Vai se adaptando adaptar. assim como a gente também, né, vai se adaptando ao longo da vida. Mas é um desafio, assim. O circo é um desafio, porque o tempo inteiro você está trabalhando os dois lados, né, do cérebro. Os malabaristas são incríveis, né, na sua cognição aí Então, cerebral. E as sinapses funcionam muito bem, porque eu preciso trabalhar os dois lados, porque eu tenho as duas mãos para fazer os uhum. malabares. Então, o circo, ele é um aparelho malabares que te aguça, né? Você precisa aguçar esses dois hemisférios aí do cérebro para poder trabalhar, porque senão eu não consigo, né, fazer os truques, aí as manobras que são necessárias, né? Então eu digo que é uma fase de adaptação, né, o tempo inteiro. Então O tempo inteiro. eu não, então eu não tenho assim grandes dificuldades porque eu até gosto, porque aí eu consigo ter essas experiências de poder Sim. passar para os alunos e entender esse universo que eu também faço parte, assim como entendo também a gente procura sempre entender a vida inteira, a vida dos destros, né? Nesse mundo feito para destros aí. Tem algumas coisas, assim, no que você conta que me chamam a atenção, sabe, Tiago? Três coisas que são as seguintes. Primeiro, você fala, assim, que você já tinha, né, dentro de você essa consciência de que as coisas eram feitas para destros e que os movimentos se iniciam pela direita, e isso já era uma coisa que você automatizou com o tempo e você já começou fazendo isso, né? Então, isso uma coisa importante para quem tem criança canhota, é ficar atento a isso, né? Para que a criança compreenda como é que esse universo funciona e como funcionar dentro desse universo, não é? Então, isso é interessante, é fundamental mesmo que os pais consigam mostrar esse mundo, não é? Assim, porque muitas vezes o que eu percebo é que os pais deixam que a criança descubra o mundo e eventualmente elas podem descobrir, mas às vezes há um custo Sim. muito alto. Felizmente para você foi mais tranquilo, você conseguiu entender o mundo e conseguiu viver nesse mundo de uma maneira saudável, suave, sem maiores desafios, né? Mas o que acontece muitas vezes é que é o seguinte: o conceito científico de ser canhoto é que é aquela pessoa que usa o lado esquerdo para 70% ou mais das atividades. Então, por exemplo, pode funcionar para você facilmente começar com a perna direita, porque você pode, com a perna direita, conseguir fazer alguma coisa que está nesses 30% e que está dentro da sua habilidade. Como você disse, para algumas coisas eu consigo fazer com os dois lados. Mas sabe que tem canhotos que são muito canhotos, assim, 100% canhotos e não conseguem É, fazer nada. as minhas alunas são 100% canhotas, 100% assim, elas canhotos. não conseguem. Não, Então aí eu não vou ficar, né, não, martelando, não né, no adianta. intuito de precisar que elas façam iguais com as outras, porque geralmente na apresentação eu preciso sempre readaptar. Eu Uhum, adapto nas aulas, mas nas apresentações eu preciso ver elas em cena. Se uma turma tem dez alunas e uma é canhota, eu não vou deixar elas de forma isolada, eu vou isolado. procurar fragmentar essa turma para que todo mundo consiga ou tentar encaixar da melhor forma possível, né? Sim, Então, é um desafio também, né, muito da grande. aprendizagem. Mas eu acho que isso é a segunda coisa que me chamou a atenção, assim, no que você contou da sua história. Me chamou a atenção isso, assim, do seu cuidado e desse olhar
individualizado, não é? De você perceber qual é a necessidade de cada um, de você respeitar, acima de tudo, qual é o lado dominante da pessoa, não é? Então, eu acho que essa é a nossa busca, é a minha busca, assim, o meu projeto tem esse olhar, né? De que o professor busque, que os pais busquem ajudar a criança canhota a se encontrar, não é? E se respeitar dentro dessa. Afinal, a pessoa nasce assim. Muitas vezes o que acontece é que algumas pessoas, infelizmente, ainda acreditam que se a criança usar a mão direita, ela vai se transformar em uma pessoa destra. Então, acontece que às vezes a criança. Não é a maioria, hoje já não se obriga as pessoas a usar a mão direita, né? Sim. As pessoas canhotas, mas infelizmente ainda não se dá o suporte de uma maneira generalizada como a criança merecia. Como você faz, que você pergunta, que você mostra o movimento. Então, a busca do meu projeto é justamente trazer para a sociedade esse olhar, não é? Vamos buscar a melhor maneira de mostrar os movimentos para a criança numa aula de esporte ou numa aula de dança, não é? Vamos mostrar à criança como é que ela faz para abrir e fechar uma porta, que às vezes pode ser confuso pela maneira como os objetos giram, não é? Como é que abre uma garrafa, como é a questão da tesoura, os objetos de uma maneira geral que são muito desenhados para destras, não é? Além disso, assim, as técnicas que muitas vezes, como essas técnicas que você traz aí, que você compartilha, eu acho isso que esse é o mundo ideal. Esse é o meu É. sonho, não é? É que a gente chegue em um nível que a gente já ultrapassou agora, o nível de obrigar a usar a mão direita. Mas não é mais suficiente só deixar usar a mão esquerda ou a perna esquerda. É preciso que a gente ofereça as oportunidades. Porque não adianta você só deixar usar e não mostrar Sim. como fazer o movimento, como escrever melhor com a mão, não é? Com a mão esquerda. Então, eu acho que a gente já está nesse outro estágio de evolução e eu fico muito feliz quando eu escuto o que você traz, porque está dentro do que eu acredito e do que eu acho que é o próximo passo mesmo, que a sociedade precisa incorporar, não é? Compreender e trazer, incluir mesmo as necessidades específicas das pessoas, não é? Então, Um dos pontos, mas tá certíssimo o que você está falando. O intuito dessas lives, eu sempre falo nas lives, não é nem levantar uma bandeira que nós somos canhotos e precisamos de espaço, nada disso. O intuito da live é realmente trazer esse assunto que ele é pertinente, ele sempre sim, existiu e a gente não dá os devidos olhares. Porque quando você fala que a gente precisa não só liberar essa pessoa para que ela tenha a facilidade ou o jeito para poder escrever de forma liberada, mas aí de que forma eu vou instrumentalizar essas pessoas, instrumentalizar. de que forma que eu vou dar as ferramentas para que ela possa usar esse lado dominante de forma adequada, Uhum, né? No mundo feito para destro. Então não faz sentido, não, é o que você está falando, eu deixar que as pessoas sejam destras, ambidestras ou canhotas, sendo que eu não dou as ferramentas, os materiais, os instrumentos, que é o que você aborda muito bem nas suas lives, que não é na sociedade que nós vivemos ficar nessa dificuldade só de, ele é canhoto, tudo bem, mas aí, tá, eu sou canhoto, mas aí eu não tenho uma caneta para mim canhota, não tenho uma carteira para mim aqui, eu não exatamente. consigo escrever no quadro, É sabe? Não verdade. adianta. Não, Então, é eu isso. acho que o É, intuito do teu trabalho é esse. é E muito. a gente vai entrar no ponto. Eu acho que são, A gente. que são duas É, coisas, sabe, Tiago? Assim, a falta mesmo da instrumentalização e começar as pessoas a compreenderem mesmo que o desafio existe. Que ainda existe, eu acho, que uma resistência muito grande a compreender que, apesar de até hoje os canhotos terem vivido sem nenhum desses instrumentos e sem nenhuma técnica adaptada, não significa que foi tranquilo, não é? Não significa que se ele tivesse tido o instrumento não teria sido muito mais fácil. Ou você vai dizer que para Renata e para Sabrina, não é o nome da sua aluna? Sabrina e Samantha. Samantha, você vai dizer que para elas três não faz toda a diferença ter você com esse olhar, não é? E Ainda tem a oferecer. Liege ainda. São Ainda tem a quatro. Liege, são quatro que eu tenho Então, aí. faz Graças a diferença Deus. para elas. Imagina se elas não têm um professor que tem esse olhar e que oferece essas possibilidades. É o que acontece muitas vezes nas escolas, não é? Infelizmente, os professores não, como na faculdade de pedagogia, não foram ensinados a ter esse olhar. Muitas vezes, em sala, eles veem a criança com vários desafios, eles não sabem nem de onde o desafio vem. E aí, muitas vezes, esse desafio da criança vai se transformando em frustração. São muitas mães que eu acompanho, que me seguem e que compartilham, assim, sofrimento real das crianças, né? De resistir a Sim. escrever, de se comportar e parecer que é uma criança inquieta em sala de aula. E essas crianças só estão com dificuldade
de escrever e não receberam uma orientação adequada, ou estão com dificuldade de cortar e não receberam, não é assim, um instrumento adequado, uma tesoura, ou não foram ensinadas como fazer aquilo da melhor maneira, de uma maneira mais confortável para elas, né? Sim, e quando eu falo, voltando à história do circo, às vezes quando eu estou dando aula, que eu tenho que ficar espelhado, quando eu Uhum. não estou de costas, quando eu tenho que estar espelhado, eu tenho que começar com o lado esquerdo. Aí eu fico, nossa, pelo menos um momento eu começo com o lado esquerdo, porque aí se eu começo com o lado esquerdo, eles conseguem me Consegue. ver, Uhum. né? Ter a visão, porque eles começam com o lado direito, né? Que a Uhum. grande maioria dos meus alunos, eles são, né, destros aí. Mas graças a Deus na escola tem bastante alunos canhotos, assim, eu acho que é um desafio. E as meninas fazem aula comigo e fazem aula com os professores destros. Sim. Aí a gente vai entrar em outro, né, lugar agora dos professores destros que precisam se readaptar numa aula feita para destros, que eles estão no lugar e na visão melhor deles de trabalho e tem que olhar aquele aluno que é canhoto, sendo que ele é destro, né? Então é um desafio aí. Eu sempre comento com eles que é um desafio, mas que é possível, né? Eu acho que se a gente tiver caminhos, mecanismos, né? A gente consegue atingir a mesma qualidade, a mesma eficiência, o mesmo entendimento, né, que uma pessoa somente destra possa ter em relação aos outros que estão na turma, né? Então, eu acho que tudo a gente precisa estar engajado, né? Sim. Na didática, nos tratos pedagógicos, estar Exato. engajado na leitura. Então, se a gente estiver, de certa maneira, engajado, entender que a gente tem essas pessoas que são presentes na sociedade há muitos anos, né? E a gente precisa ter parar para pensar que enquanto a gente docente vai se deparar com uma relação, né, de canhotos em determinado momento na escola, onde você estiver, né? Porque até às vezes na rua a gente pode encontrar uma pessoa canhota que sofre uma dificuldade e a gente, como canhoto, pode dar um passo, ou quem é destro pode dar um auxílio. Então é mais ou menos esse intuito aí de trazer as lives para compartilhar mesmo. E eu fiquei fuçando nos Instagrams, nos Facebooks, pessoas que trabalham com isso, que têm essa vivência, Foi como né? você me Tem encontrou? projeto. Ou quando eu encontrei você, encontrei o Ricardo da Nodestro. As Sim. minhas alunas estão mais próximas, né? Fiz uma Uhum. enquete no meu grupo e Sim. perguntei que eu precisava de várias canhotas aí para um projeto. Uhum. E aí eu comecei com minha amiga, comecei com as minhas alunas e eu falei assim, opa, eu vou agora para outro lugar, que é de uma loja que vende coisas para Sim. canhotos. Olha que incrível, É né? incrível. De modo virtual, Sim. que é um avanço. E também eu preciso falar com uma pessoa. Eu fiquei, gente, como eu vou encontrar alguém do trato, do ambiente pedagógico, do ambiente escolar, para que possa tratar. Eu fiquei fuçando, assim, sabe? Vendo no Instagram, aí vi Canhotopia, vi Mundo dos Canhotos, Uhum. vi vários Canhotos Brasil, então eu procurei seguir e conversar, e a gente encontrei, vi tuas lives também incríveis, eu acho que são temas super relevantes para as mães, pais que têm crianças pequenas em casa, principalmente nessa época agora, que elas É. estão mais do que nunca debruçadas para ajudar essas crianças a se Sim, dar a melhor forma possível dentro de casa, verdade. né? Então começa Então a é mais reconhecer que existem alguns desafios que antes elas não percebiam porque a criança passava mais tempo na escola, não é? Então, mas sabe que voltando a esse assunto do professor, eu me lembro de algumas situações que eu vivi e o que eu acho interessante do que você conta do seu trabalho, Tiago, é que esse olhar do professor canhoto nem sempre é o mesmo olhar que você traz. Vou dar um exemplo específico. Eu conheci minha filha teve uma professora canhota em que ela dizia assim: eu nunca tive dificuldade e eu não vou ajudar ninguém especificamente, porque se eu não tive dificuldade, ela não vai ter dificuldade também. E isso é interessante porque entra naquela coisa de quando a pessoa não teve a dificuldade, ela acha que ninguém mais vai ter. Às vezes ela sim. perde a capacidade de olhar e pensar, o outro pode ter um desafio que eu não tive, não é? E isso é muito Sim, interessante do que você traz, porque apesar de você não ter tido desafio, você ter internalizado, automatizado essa questão de começar com a direita e ter tido essa habilidade também com o seu lado direito, você teve né, a empatia de olhar para suas alunas e perguntar, não é? Qual é o seu lado que você se sente mais confortável? Qual é o seu lado dominante que você tem habilidade, força, né? Então, e esse respeito, eu acho que é o que a gente tem que buscar, seja para um professor que seja destro ou seja canhoto, né? sim, Mas eu compreendo que a gente ainda está em um momento que os professores não estão totalmente preparados. Então, porque não receberam esse conhecimento na faculdade. Então, nem tem como a gente esperar que todos os professores e as escolas façam esse trabalho sozinhos. Os pais, né, precisam também se empoderar mesmo, né, desse processo e ajudar a criança junto com a escola para poder irem, né, fazendo o caminho dessa criança
mais tranquilo, para ela ter mais qualidade de vida, para ela muitas vezes ter um desempenho escolar melhor, não é? Porque só que o que eu sempre encontro, Tiago, são pessoas que não compreendem, porque na maioria das vezes, sendo pais destros de crianças canhotas, eles não compreendem qual é o desafio. Não conseguem mesmo ver. E quando eu digo isso, eu não me tiro desses pais antes de fazer o que eu faço, não é? Então, assim, um pouco de como é que eu entrei, assim, nesse mundo, assim, para compartilhar com vocês um pouco de por que que eu faço o que eu faço e como eu comecei a fazer o que eu faço, né? Quando minha filha tinha 4 anos e meio, ela estava com... Eu fazia um curso de pedagogia Montessori. E eu sabia, eu estava fazendo o curso de pedagogia Montessori, eu vi minha filha com muitas dificuldades para formar as letras, para desenhar. E eu não entendia aquelas dificuldades. Eu estava percebendo que aquela dificuldade não era adequada para a idade dela, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Cheguei a pensar que ela podia ter algum problema neurológico, cogitei levá-la para um centro para fazer exames, né, de cabeça, para ver se tinha alguma coisa no desenvolvimento dela que não estava dentro do que era normal, né? E aí a minha professora no centro onde eu estava fazendo o treinamento disse: não, traga a sua filha para cá, eu vou observá-la como um todo. Ela foi para a escola do centro de treinamento para ser observada dentro do comportamento dela, como é que ela respondia à autoridade, como é que ela interagia com outras pessoas, como é que ela se comportava. E ela ficou lá. A professora me disse: traga ela por uma semana, eu vou observar. Com uma manhã que minha filha estava lá, quando eu cheguei, a professora me disse: você sabe que ela é canhota, né? E eu não sabia, Tiago. Eu sou destra, meu marido é destro, e eu não fazia a menor ideia de que ela era canhota. Eu via que ela trocava as mãos, mas para mim aquilo era só alguma coisa que estava fazendo parte do desenvolvimento dela, mas eu não entendia que Sim. ela tinha um lado dominante. Então, eu fui comprar uma tesoura para canhoto, e aí eu descobri um curso que se chamava, não foi aqui no Brasil, era um curso que se chamava Como Ajudar e Criar uma Criança Canhota. Esse curso era dado para professores, pais, terapeutas ocupacionais. E eu fiz o curso, eu descobri uma coisa incrível, técnicas próprias que ajudavam a criança a não fazer o que se chama, né, da mão de gancho, a escrever de uma maneira que ela não se sujasse, coisas que eu depois comecei a perceber que os canhotos adultos reclamavam muito. E aí eu consegui ajudar minha filha. Quando eu consegui ajudar minha filha, eu disse: eu não posso guardar para mim uma informação que fez tanta diferença para minha filha e que eu vejo que pode fazer diferença na vida de outras crianças. Não é? Então, foi nesse momento que eu decidi largar. Eu fazia doutorado em Direito. Larguei o doutorado e falei: doutorado está muito teórico, eu quero ajudar a criança. Essa é a minha vida. E essa se tornou minha missão, sabe, Tiago? Então, assim, hoje, né, depois de 5 anos só fazendo isso, é o que me motiva. É ver como faz diferença. É trazer para os pais e para as mães esse conhecimento, não é, do que acontece com a criança quando elas estão enfrentando alguma dificuldade. Por que que essa dificuldade existe? Que não tem nada a ver com a criança, que tem a ver com o objeto, que tem a ver com a técnica que não foi ensinada para a criança. Como é que a gente pode facilitar a vida dessa criança, né? Então, e essa possibilidade de os pais conseguirem entender que eu não estou dizendo que ser canhoto é um problema, mas que ser canhoto em um mundo em que os objetos e as técnicas são tão feitos para os destros traz um desafio, não é? E a gente pode facilitar a vida da criança, não é? Para que deixar a criança sofrer se a gente pode ajudar? Então, assim, você mencionou os tratos pedagógicos, como é que a gente faz. Então, existem técnicas, o meu trabalho, o meu projeto é trazer técnicas específicas que ajudam a criança canhota a escrever com conforto, a estar na escola e conseguir usar os objetos na escola da melhor maneira possível. Seja ele, por exemplo, a tesoura, o apontador, que também tem uma lâmina invertida para o canhoto, que também é Sim. uma dificuldade na hora de apontar, não é? Mas principalmente hoje, assim, cada vez mais o meu enfoque é a escrita, sabe, Tiago? Porque eu tenho acompanhado muito, isso tem sido uma coisa que as mães têm me pedido muito. Então, eu estou indo muito por esse caminho da escrita, porque as mães têm me trazido e me relatado muita dificuldade de ajudar as crianças que resistem muitas vezes a escrever uma resposta numa pergunta que a escola dá, porque não quer
escrever. Então, veja como isso pode influenciar a maneira como a pessoa se relaciona com o conhecimento, né? Então, não é só... algumas pessoas muitas vezes dizem, mas hoje se usa muito computador, mas a escrita ainda é uma maneira com a qual a gente Importante, né? importante com a qual a gente se comunica, né? Então é a maneira como a criança demonstra o que ela aprendeu, é a maneira como ela copia e anota as coisas que ela aprendeu. Então, muitas vezes a criança vai sofrer enquanto ela está ali escrevendo, e aí ela perde de prestar atenção no conteúdo, porque ela está ali tendo que lidar com uma questão que ela não precisaria. Então, o dedinho está doendo porque está apertando muito o lápis. Como que a gente pode ajudar essa criança? Existem técnicas próprias, né? Porque se ela aperta muito o lápis na hora que ela vai escrever, isso pode dar calo, vai trazer dores, cansaço, ela vai escrever mais devagar porque está apertando muito o lápis, né? Nessa questão de escrever com o punho torto, por que que a criança faz isso, né? Alguns canhotos tentam fazer isso para não se sujar, para não cobrir o que escreveu, ou também para fazer o lápis deslizar com mais facilidade no papel. E qual é a consequência disso, né, Tiago? Porque eu imagino, você escrever muito tempo com pessoas que escrevem com o punho muito torto, isso... Sim, Então, até dentro da educação física, a gente tem várias disciplinas que trabalham o corpo humano de uma forma geral, sim. né? Dentro dos esportes, das artes marciais, das lutas, enfim. E aí a gente fala muito de desvios posturais, né? Hum, Então, imagina, a vida inteira escrevendo, sim. eu fui um canhoto que nunca escrevia assim. Meu irmão, sim, meu irmão também é canhoto, mas eu, aquela velha história de tanto eu precisar me adaptar e sei como os outros, que na época eu não tinha uma mentalidade assim de saber o porquê eu era canhoto, mas eu sempre buscava me espelhar nos destros, porque eles eram a grande maioria da turma. Então eu Uhum, ficava tentando ter a minha mão mais correta possível. Olha que coisa, né? Então eu não escrevo assim. uhum, Eu escrevo sempre assim, sim. sabe? E eu tive essa bênção, sei lá, o que foi de entender que eu não podia ficar assim. Meu irmão escreve assim, né? Assim, isso, É o caderno de cabeça para imagina, baixo. isso, as Então, consequências para a coluna, para o ombro, não é? Olha só, o cotovelo. caderno de cabeça para baixo. Eu sempre procurei escrever assim, Uhum, lógico, a minha mão sempre manchada de caneta. Se eu fosse escrever no quadro, sempre apagava os apaga. riscos quando chegasse no final da frase. Então, eu nunca precisei ficar assim, mas eu via uns amigos ficando, né, assim. Na hora de fazer a prova, o professor pedia para sentar direito, porque ele pensava que a gente estava colando do Rolando. amigo, mas não. Não, Mas é porque a gente tinha uma forma de adaptação na cadeira isso, feita para destros, porque a verdade. gente chegava nas salas, não tinha as cadeiras, eu sou do tempo das cadeiras de madeira, Uhum. que eu tinha que pegar a cadeira. Onde está a cadeira? Lá no prédio lá de baixo. Tinha que trazer. Quantas vezes eu trouxe na minha cabeça a carteira para minha sala? Chegava dias que eu não conseguia, não tinha saco mais, sabe? Sim. Aí eu sentava na cadeira Aí para você termina destro e ia me sentando. adaptando. Uhum. Isso Uma série de dificuldades, assim, né? e interessante, Tiago, porque já existem, né? Há muitos anos no exterior, na Inglaterra, na Austrália, em alguns países desenvolvidos há muito tempo, eles já usam, já ensinam essas técnicas para as crianças, não é? Mas, infelizmente, assim, a gente aqui no Brasil está começando esse processo. Mas, felizmente, começamos. O que importa é que, mesmo devagarzinho, a gente vai, não é, nesse processo de conseguir trazer cada vez mais técnicas que ajudem a criança a poder escrever, por exemplo, né, já de pequena. Porque a questão é que quando você cria já o hábito, fica difícil depois. E olha, mas veja que eu tenho seguidores adultos que escolheram para ter menos, para sentir menos dor, para ter mais conforto, escolheram ajustar o jeito, a maneira de escrever e conseguiram. Então, eu não estou dizendo que isso não é possível, mas é muito mais trabalhoso depois que você se adaptou uma vida inteira a escrever de uma maneira desconfortável, você mudar isso, aí pode se tornar desconfortável para você escrever de outro jeito. Por isso que o ideal é começar mesmo desde que é pequeno. Quanto mais cedo, melhor. E quanto mais rápido, melhor, né, Tiago? Mas isso que você conta de você observar é interessante, mas nem sempre, Tiago, funciona. Funcionou para você, mas eu vou lhe contar o que acontece muitas vezes. É engraçado que Sim. você diz assim: eu tive sorte, Deus me ajudou e ajudou mesmo. Quero só lhe contar que muitas vezes não ajuda a criança sozinha a buscar a alternativa. Por quê? O que acontece é que, às vezes, nessa tentativa de ela buscar uma solução, ela pode encontrar posições que não são adequadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o jeito de pose, o que vai fazer muita diferença, Thiago, na hora
de você não se sujar é a maneira como o papel está posicionado e é também a maneira como você posiciona a mão para escrever, sabe? Isso é um treino que você começa de pequeno e fica fácil para a criança. Mas se a criança posiciona o papel da mesma maneira que um destro posiciona, ela não consegue manter as letras em cima da linha. Então, assim, foi muito bom porque você acha que você copiou totalmente os destros, mas não copiou. Você copiou mais ou menos. Você copiou as coisas que foram positivas, mas você não copiou uma coisa que, se você tivesse copiado a posição do papel, por exemplo, isso teria sido desastroso para você. Não é? Mas o que acontece com as crianças muitas vezes é que ou elas tentam copiar totalmente o amiguinho ou o professor, que é destro, e aí, Thiago, é um desastre. Por quê? Porque elas vão tentar segurar do jeito que o destro segura, elas vão tentar colocar o papel do jeito que o destro coloca e elas não vão conseguir. Ou, por exemplo, isso que aconteceu com seu irmão, é muito comum de acontecer com pessoas que não têm espaço para mover o braço esquerdo. Aí eles trazem o braço para cima da mesa para poder conseguir ter a mobilidade na mão, não é? Ou muitas vezes, porque ele quer ver o que ele está escrevendo, aí ele, né, traz a mão para cima da mesa de uma maneira que fica totalmente desconfortável para o corpo. E eu conheço vários adultos canhotos que me contam que ficaram mesmo com problemas de dor na coluna, dor no ombro, em função dessa postura, né? Que não é sempre adequada. E a carteira. Esse é um problema que a gente, mas que eu tenho realmente fé de que ele não demorará de ser solucionado. Já existe um projeto de lei no Congresso Nacional em que esse projeto foi proposto, ele já passou em várias comissões, já foi aprovado em várias comissões, ou seja, existe uma perspectiva real de que esse projeto seja aprovado e que, em breve, as escolas sejam obrigadas a fornecer as carteiras para canhotos, não é? E que seja em quantidade suficiente para as crianças, porque muitas vezes o que a gente vai ver é que as escolas, e alguns municípios têm isso como lei municipal, a escola tem, mas tem uma carteira ou 3 carteiras para uma escola inteira. Aí acontece o que aconteceu na escola inteira, é o que aconteceu com você. Você precisa descer para outro andar para buscar uma carteira. Não faz o menor sentido. Chega uma hora que a pessoa desiste, não é? Não faz sentido. Eu estudei parte da minha vida em escola particular e parte da minha vida em escola pública. Sim. Então, quando eu fui para o ensino médio, não, eu fui para o nono ano, que antigamente era a oitava série, que hoje é nono ano, eu fui para o ensino público. E lá eu tive essa dificuldade, porque no ensino particular a minha mãe sempre ia na coordenação e dizia que eu e meu irmão éramos canhotos e que precisaríamos de carteiras para canhotos. Eu não sofri tanto nessa época, porque como a escola particular é uma outra realidade que a gente não vai entrar em questão agora, né? Mas quando eu fui para a escola pública, eu sofri muito, tanto que eu até deixei semanas e semanas sem escrever numa carteira para canhoto, porque eu não encontrava a carteira, ela estava não sei aonde, ela era móvel para colocar livro, ela era, sabe, outras coisas que não tinha função e a gente precisando da carteira, ela estava sendo outras coisas. Porque qual destro que vai escrever com a carteira para canhoto? Nenhum. Então, eu já cansei até de ver livros em cima, as caixas de giz em cima, e eu precisando da carteira, ela está lá sendo objeto para outras coisas, né? Então, uma série de coisas que a gente... entrei numa sala, no ano passado, eu estava fazendo um curso de língua, e aí eu entrei na sala e a carteira de canhoto estava quebrada. Só tinha uma. Olha aqui, acabou de falar. A Clary acabou de falar isso. Olha, Realmente, Clary, o braço da carteira quebrado. Exatamente, isso mesmo. Clary. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na sala, eu tirei uma foto. E aí ficou todo mundo constrangido, porque eu tirei a foto, né? Ficou aquele mal-estar. Eu digo, gente, aí eu chamei, né? Chamei o zelador e falei, olha, a escola tem uma carteira de canhoto. E a carteira que tem tá quebrada, não tem condição, né? Então, essa pessoa precisa sentar e a carteira não funciona, né? Então, e eu acho que, assim, isso que sua mãe fez é uma coisa muito importante que os pais façam, não é? Chamar a escola para a responsabilidade de ter, né? De poder ajudar a criança mesmo, a ter a possibilidade de escrever com conforto. Outro dia, tinha numa das minhas lives uma moça de 18 anos. Ela falou que tinha ido fazer vestibular e não tinha carteira de canhoto, né? E aí ela disse que ficou 4 horas fazendo a prova com o braço pendurado. Ela disse, quando eu saí, eu estava destruída. Aí você vai dizer que uma pessoa que faz uma prova de vestibular, uma coisa que é importante para a pessoa, né? Que define o futuro da pessoa. Não tem vestibular todo dia.
Então, ela vai fazer uma prova de vestibular, faz a prova com o braço pendurado, assim como, né, qualquer outra prova, com o braço pendurado, sentindo desconforto, sentindo dor. Ela vai ter possibilidade de fazer a prova da mesma maneira se ela fizesse com o braço bem apoiado? Não, né? Então, assim, é importante ter e oferecer o mobiliário adequado, né? Então, vamos rezar para que essa lei saia logo. Então, que bom, né? Porque é um avanço, a gente vê É um vários avanço. avanços pequenos, né? Pequenos. Mas eles precisam Sim, cada vez mais fazer parte e tornar isso possível, porque é muita dificuldade. A Samantha, que é uma das minhas alunas que eu entrevistei, ela fez um concurso e ela solicitou lá que ela precisaria de uma carteira para canhoto. Chegou lá, não estava a carteira dela. sério? Sério. Veja Ela só. até falou na live. Sim. Então ela disse, Thiago, não estava. Eu tive que fazer a prova. Ela fez com Enfim, a carteira comum. fez. Isso é Ela coisa não boa. estava a carteira dela. Então, é mais ou menos isso, É, né? é De muito encontrar interessante, esse porque tipo de assim, situações. não adianta você perguntar para a pessoa, não é? Qual é a necessidade dela, ela diz qual é a necessidade dela e depois você não oferece os meios para que aquela necessidade seja atendida. Não adianta só perguntar, né? Mas infelizmente a gente muitas vezes vai ver isso ainda, até a gente chegar em um momento em que as pessoas não só é, escutam e perguntam, mas atendem, né? E são capazes de ajudar. A Samanta tá aí, A ó. Samanta, Ela falou. ela tá aí, tá assim. Eu Ela tá apoio no falando, eu joelho, apoio né? no joelho, mas mesmo assim não ajuda muito. Pois é. Ela falou, aquela humilhação. Isso mesmo, Samanta. Tô expondo aqui sua indignação aqui, seu momento difícil aí. Apoiava também o joelho. Olha as formas, as mais variadas Olha formas as da mais gente, variadas como formas. adultos, Exato. que se adaptaram no decorrer da vida escolar Sim. para retratar tudo isso hoje, né? Então é bem complicado Eu acho e que é bem difícil. injusto, viu, Tiago? Assim, eu diria que chega a ser injusto, porque todo mundo merece escrever de uma maneira confortável, sem precisar apoiar, não é? Eu tenho uma grande amiga que ela dizia que quando ela estudava e o uniforme da escola dela era uma calça branca. Aí ela disse que escrevia, sujava a Meu mão, Deus. sujava o caderno e sujava a calça branca, porque ela esquecia, apoiava a mão no colo. Aí eu fiquei pensando, gente, veja só, a pessoa vai para a escola e aí sai da escola toda suja de caneta, porque, né? Porque não teve a oportunidade de que alguém ensinasse a ela que existe uma técnica. É lógico que na época dela essas técnicas ainda não eram difundidas, mas assim, o que eu quero dizer é, hoje elas existem. Então, se elas existem, vamos fazer uso do que tem para facilitar a vida da criança, né? Então, é, Sim, com certeza. É, eu queria complementar com você, você está falando de várias histórias, assim, eu queria que você falasse assim, quais, ao seu ver, assim, depois do seu trabalho que já tem desenvolvido aí, que é incrível, que eu particularmente torço para que dê certo muito mais do que isso, que venha outras Emanuelas também, que possam compor e ajudar nessa sim, tarefa. É uma força-tarefa, é uma né? força-tarefa. E eu queria que você falasse um pouquinho dos grandes desafios que é trabalhar, né, fazer com que essa forma de aprendizagem seja alcançada, sabe? Eu queria Uhum, que você falasse um pouquinho que talvez possa ser políticas públicas, pode ser às vezes a falta de conhecimento, uhum, pode ser também o interesse em estar perto para entender esse universo, mesmo sendo destro ou canhoto. Eu uhum. queria que você falasse assim, quais são os maiores desafios assim que você encontrou ou encontra no decorrer do seu trabalho, assim. Os desafios é muito interessante isso que você está trazendo, porque os desafios eles acontecem não só aqui no Brasil, esses desafios acontecem em vários lugares do mundo, sabe, Tiago? Existem muito poucas pessoas no mundo que fazem o que eu faço aqui. E é por isso que eu termino conhecendo quase todo mundo que trabalha com crianças canhotas no mundo, porque são poucas as pessoas que fazem isso. É um trabalho que, né, vem sendo desenvolvido, que já em outros países tem uma outra configuração, mas os desafios são muito parecidos com os nossos. A gente precisa de políticas públicas mesmo que garantam, por exemplo, as carteiras ou o mobiliário adequado para a criança escrever. A gente precisa, né, de que na lei de diretrizes básicas da educação seja incluído uma forma de que esse conteúdo, essas técnicas que eu ensino, que elas sejam passadas na faculdade de pedagogia, que isso seja obrigatório, que todos os professores saiam da escola de pedagogia sabendo quais são os desafios para segurar o lápis, para manter o punho reto, o desafio para não sujar a mão, o desafio para escrever de uma maneira confortável.
que acontece, por que isso acontece, como que eles podem ajudar as crianças. Então, o segundo, não é assim, o segundo ponto que eu menciono é esse, assim, é existir dentro da lei de diretriz básica da educação essa cláusula que garante que esse conhecimento vai ser ensinado a todos os professores de qualquer faculdade de pedagogia do Brasil. Qualquer professor deveria ter esse conhecimento para poder ajudar as crianças. Então, é lógico que nesse processo isso leva tempo para entrar na mentalidade das pessoas que existe, né? Todo esse processo de que é preciso olhar para as crianças de uma maneira individualizada, que não vai dar mais trabalho, porque qual é a resistência que muitas vezes eu encontro? É os professores acharem que vai dar mais trabalho para eles ter que ensinar uma técnica diferenciada para a criança. Quando, na verdade, o que eles não entendem é que quando eles ensinam a técnica, Tiago, fica mais fácil para eles, inclusive. Porque se eles têm que ficar repetindo para a criança a técnica errada 1000 vezes e a criança não vai fazer do jeito que ele quer, porque afinal a mão da criança dominante é a outra, é muito mais Sim. fácil e ela vai gastar muito mais tempo, essa professora, se ela vai gastar menos tempo se ela conseguir ajudar a criança a fazer da maneira que é mais confortável para a criança, que é natural para a criança, já que a criança nasceu daquele jeito, não é? Não é uma coisa que a pessoa foi treinada para ser. Faz parte da genética dela, assim como a cor do meu cabelo, do meu olho, é o lado dominante da pessoa, né? Então, esse seria, assim, o segundo aspecto que eu acho que é importante, né? Fazer parte da estrutura da educação do país. Da mesma maneira que, assim, oferecer os instrumentos para aquelas escolas que trabalham com crianças menores, ter a tesoura adequada. Se é a escola que oferece, muitas vezes é a criança que leva a sua própria tesoura, mas se é uma escola que oferece material, que tenha o material próprio para a criança, né? Que tenha uma tesoura que a criança consiga usar. Isso eu acho que também é outra coisa importante. E é muito importante que os pais também compreendam. Porque muitas vezes, quando os pais não compreendem, eles trazem para a criança algumas dificuldades dentro de casa que são desnecessárias, simplesmente por desconhecer. Então, tem esse outro lado, que é o lado de conhecer os desafios, de entender quais são aqueles objetos, não é? Na cozinha, que muitas vezes... Porque, por exemplo, minha mãe é canhota. Muitas vezes, as irmãs dela diziam que ela era desastrada. E depois, Ah, isso aí é não é? comum, né? A Não é gente já super tem comum. esses títulos aí. Então, esses títulos que as pessoas recebem e que são injustos, porque é muito difícil Sim. você ir para a cozinha e utilizar objetos de destros e conseguir fazer as coisas de uma maneira natural. Então, é engraçado que uma das irmãs da minha mãe disse que depois de assistir minhas lives começou a compreender por que minha mãe faz as coisas como ela faz. E chegou até a pedir desculpa por ter chamado ela de desastrada, porque ela reconheceu, ela entendeu que minha mãe não era desastrada porque ela era desatenta, e sim porque ela estava usando um objeto que não era adequado para ela, não é? Então, eu Sim, acho que esse total. é um outro aspecto que a gente precisa, né, trazer também para o conhecimento das pessoas sobre o que é viver no mundo. E eu já passei por isso em algumas situações, sabe, Tiago? Assim, eu não sei se eu compartilhei com você que eu sou destra, né? Então, e minha filha é canhota, e é por isso que eu comecei a estudar sobre isso para ajudar ela. Então, eu já passei situações de usar objetos que são feitos, que eram feitos de uma maneira diferente, que porta de carro que abria ao contrário, eu aluguei um carro uma vez, que a porta abria ao contrário, para mim. E seria super natural para um canhoto, mas para mim, eu levei 3 dias, Thiago, para me acostumar com aquela porta. E aí, no quarto dia, eu estava atrasada, que eu tinha uma consulta médica, me confundi inteira na hora de abrir a porta, girei para o lado que era o natural para mim. Meu Então, Deus! mas sabe que naquele momento eu compreendi, Thiago, que é assim que funciona. Vocês automatizam, mas eventualmente, quando a criança é pequena, ela pode esquecer como é que faz um movimento, como é que usa um objeto. Então, acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa ficar atento, é ter paciência para trazer para a criança, né, esse automático de como usar esses objetos. Então, essa seria uma outra coisa que eu acho que é muito importante, a paciência mesmo. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é a forma de sensibilização mesmo, Sim, tanto dos docentes, quanto dos pais, sim, quanto dos próprios alunos, de entender que esse universo existe, é pertinente e que precisa de um direcionamento, né? De sim, uma forma de trabalho para que elas possam ter o mesmo rendimento
né, o mesmo aproveitamento de trabalhos escolares, em casa, no trabalho, enfim. Eu acho que tornar esse assunto relevante sensibiliza muitas pessoas para entender que esse universo precisa ser abordado, precisa ser colocado, inserido, né, na LDB, nas LDBs da vida, precisa estar nos PCNs, não sei, ele tem que estar de qualquer maneira inserido no ambiente escolar que vinha desde os tratos lá pedagógicos, Sim, entrar lá realmente naquela disciplina de metodologia de ensino, entrar na disciplina de qual é a outra disciplina que dá? Didática também que pode sim, entrar. Então, são disciplinas que podem caber com certeza essa forma de aprendizagem, assim como qualquer outra disciplina que trabalha a questão desses tratos pedagógicos do sim. dia a dia, né? Uhum, Então, é levar em consideração esse assunto para que eles possam ser inseridos e levar. Porque quanto mais a gente conseguir disseminar isso para as faculdades, para as escolas, para os pais, mais fácil vai ficar esse olhar para quem é canhoto e sim, mais fácil vai ficar com que tenham várias Nodestros por aí pelo mundo, sim. várias Emanueles, vários professores que possam estar junto para que a gente possa deixar essa escrita confortável e essa forma de aprendizagem acessível para que as pessoas realmente sintam o prazer de escrever, o Prazer. prazer de estar na sala de aula com a sua carteira, o prazer de ter os materiais escolares, o prazer de, enfim, de ter o seu lado dominante como uma forma de trabalho, de escola. Então, eu acho que, mais do que nunca, sensibilizar mesmo todo mundo para que isso chegue a vários lugares, a vários ambientes, né? Que vem do trabalho, escola. Então, eu acho que um dos passos principais assim, é sensibilizar mesmo, como o que você falou, é tornar isso acessível, né? Mais claro, porque às vezes as pessoas sabem, mas elas não sabem, na real, Não, né, o que não acontece. Às vezes está no mundo ideal tá aqui, aí. mas na realidade está outra coisa, né? Então, é mais ou menos nesse intuito. De Emanuele, tem 5 minutos. Você sabe que o Instagram, ele é mal educado, né? Ele te dá 30 segundos, aí ele, né, deixa a gente no vácuo aí. Então, eu sei que são várias abordagens, muitas coisas que são, assim, super importantes, que tem mais do que nunca a agregar, e trazer à tona outras coisas que você trouxe. De certa maneira, é um fechamento, porque o fechamento aqui, mas necessariamente não está acabando aqui. Sim. A gente pode estreitar outras relações e falar disso, né, futuramente, porque eu faço questão de participar, de divulgar, de trazer esse assunto para que ele possa cada vez mais entrar nos ambientes que precisam entrar, né, que é na escola, que eu acho que é a nossa base, né, o nosso lugar paralelo aí, concomitante com a família, né, essa relação mútua aí precisa estar mesmo acontecendo de forma, né, prazerosa, né, e importante na nossa vida. Eu queria que você deixasse uma frase, um comentário super pertinente, ou um apelo, eu não sei, alguma coisa que você possa trazer para que a gente possa cada vez mais entender que isso existe e que a gente precisa ter o olhar necessário para as pessoas que têm as dificuldades, para as pessoas que são canhotas. Tem uma frase que eu gosto muito de Maria Montessori, da pedagogia na qual eu estudei, né? E que ela fala assim que as mãos são um instrumento da mente, né? Então, por meio das nossas mãos que a gente é capaz de expressar. Quando ela fala mão, não é necessariamente essa mão, mas é através do nosso Sim, corpo que a gente é capaz de expressar quem a gente é, né? Então, eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela traduz exatamente o que a gente precisa, é dar a oportunidade das pessoas poderem se expressar, não é? Da melhor maneira possível, usando os instrumentos que elas têm, que é a mão ou o pé, a perna dominante delas, não é? A gente dá essa possibilidade de que elas usem esses instrumentos corporais da melhor maneira possível, que é o que você possibilita nas suas aulas, né? E que eu acho que é o que sim, a gente precisa possibilitar nas escolas e em casa, e que é a maneira como a gente pode facilitar. Então, inclusive, eu convido, né, as pessoas que tenham interesse em conhecer as técnicas que a gente não teve muito tempo de compartilhar hoje aqui, né? Lá no meu canal do sim. Canhotopia, eu tenho um canal no YouTube, não é? E no Facebook também. Então, lá eu tenho algumas lives em que eu compartilho mais especificamente essas técnicas. E eu queria agradecer muito, Tiago, essa oportunidade de ter conversado com você hoje. Obrigada mesmo. Então, eu que agradeço todo mundo aí que tem participado. Eu acho que tem, a Clara está falando aqui, eu a vida toda me adaptei. Acho que ajudou a ser quase ambidestra, manicure que faço, muitos destros não conseguem fazer a outra mão.
mouse aprendi a usar com a mão direita. O mouse também, eu se colocar do lado esquerdo, eu não consigo. Essa é uma De coisa que tanto. eu ia comentar interessante, assim, sabe, Tiago, que na escola, quando eu dou workshops em escolas, eu trabalho não só o ambiente de sala de aula, mas a gente trabalha também as aulas de educação física, quais são as adaptações, qual é o olhar que o professor precisa ter na hora de fazer um esporte, não é? Em aulas de música, que às vezes tem instrumentos que são mais complicados para criança canhota, e também, né, na computação, essa questão do mouse pode ser realmente um grande desafio, não é? Sim, com certeza. Noélio, obrigado. Eu acho que foi muito rico, assim, porque até coisas que você trouxe que eu, na minha cabeça, eu queria muito ter vivido na escola, eu não vivi, mas eu acho que a gente, enquanto adultos, enquanto profissionais da área do conhecimento, né, apesar de você trabalhar com uma outra forma de fazer uma outra forma de trabalho, mas é uma forma de conhecimento, porque enquanto você é educadora, a gente tem esse papel de educar outras pessoas e aprender a vida inteira, né? Então, eu acho que é incrível o seu trabalho, as suas lives são maravilhosas. Eu acho que sempre quando eu posso assistir, eu assisto. Gente, assistam, sigam ela, lá Canhotopia, a live, vou marcar também aqui na live. Eu acho que, por mais que não seja relevante para você agora, mas você vai ter um outro olhar desse universo que ele é, né, que ele é pertinente, porque muitas vezes eu não sou canhoto, mas eu tenho um primo, eu tenho um amigo, um Exato. vizinho, uma Aham. tia. Então, a gente está circulando sempre, e sempre circulou na sociedade. Sim, Então, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa voltar os olhos, né, principalmente na vida escolar, e ver pais que precisam entender esse universo, e aos alunos, né, ser propiciado aí a ter a mobiliário adequado, sim, as ferramentas adequadas para que possam ter o melhor desempenho aí na vida escolar e na vida como um todo, né? Então, obrigado. A gente vai seguindo conversando sim, sempre. Então, o que sempre. você tiver as dúvidas, as ideias Obrigada. aí, a gente vai somando, tá bom? Para a gente poder estreitar as relações aí, tornar esse assunto mundial, tá bom? Tá bom, muito Obrigado obrigada mais uma vez. Obrigado, gente, pela participação. Boa noite a todos e bom fim de semana. para você também. Tchau, tchau.